Olá, turma do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos a mais uma aula, a segunda aula de língua portuguesa, onde nós vamos abordar assim assuntos de suma importância. Vamos dar continuidade ao conteúdo de resenha crítica opinativa. Na aula anterior, vocês viram o que é resenha crítica, que é aquele texto, aquela resenha escrita pelo resenhista, onde ele aborda uma análise ou um julgamento sobre a determinada obra, sobre determinado filme, apresentações, né? Então, ele vai escolher algo e ele vai fazer uma análise crítica, um julgamento daquela determinada obra. É muito interessante. E na aula de hoje eu vou ensinar alguns passos para vocês fazerem uma resenha crítica de excelência. E eu irei compartilhar a tela com vocês. Prestem bastante atenção em todas as informações, peguem o caderno de língua portuguesa para que vocês possam continuar fazendo as anotações. Para iniciar nossa aula, eu trouxe uma mensagem de Robert Collier, uma frase muito interessante que fala sobre o sucesso. O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Então, essa frase, ela nos faz entender a importância de nós todos nos esforçarmos para alcançar nossos objetivos dia após dia, porque o sucesso só é garantido se você se esforçar todos os dias. Se você quer sucesso na sua ensino-aprendizagem, você deve se esforçar, ter uma rotina de estudo, você deve ter foco e determinação para alcançar todos os seus objetivos, tanto na aprendizagem, como no seu ano letivo escolar, como em toda a sua vida, você deve lutar, você deve se esforçar para a obtenção de sucesso. Em se tratando de termos estruturais, pode-se dizer que o gênero possui uma estrutura livre. Tal afirmativa não quer dizer que não seja prioritário o relatar de seus principais aspectos. De modo contrário, faz-se necessário o destaque de alguns elementos, tais como o título da obra analisada, a referência bibliográfica da obra. A referência é quando você tem que mencionar o nome do autor, título, tem que ter o subtítulo, local da edição, editora e data. Apresentação do autor. Quem é o autor? Quem que escreveu a obra? O nome, as informações mais importantes sobre o autor. Quarto, o resumo ou síntese da obra. Quando você vai fazer uma resenha crítica, é necessário que você conheça a obra, que você saiba detalhes, curiosidades da obra, que você faça um resumo ou uma síntese da obra. Um resumo rápido, prático, onde você vai abordar características dos personagens, o problema que foi abordado durante aquela obra ou filme, o desfecho, o desenrolar da história, as informações mais relevantes da obra que você observar, você deve fazer um resumo ou uma síntese, fazer as devidas anotações. 5. Perspectiva teórica da obra. Diretor, quando foi publicada? Do que trata? Possui alguma característica especial? Reflexões críticas da obra. Dê sua opinião a respeito do que você observou no filme, citando os pontos positivos e negativos, destaques, momentos mais interessantes, atuação dos atores, características do cenário, do figurino. Sente alguma curiosidade a respeito do filme ou dos seus bastidores que você tenha descoberto na sua pesquisa? Por exemplo, o ano passado eu assisti um filme, o nome dele é Beijar e Chorar. Muito interessante esse filme. Eu até quero indicar para vocês esse filme, Beijar e Chorar. Muito interessante. Ele é um filme romântico, mas que aborda uma história que ela é baseada em fatos reais. E eu achei muito interessante. E quando eu fui fazer uma resenha crítica desse filme, né, o que que eu fiz? Eu busquei saber da vida dos bastidores, da vida dos personagens lá fora, na sociedade, como que eles viviam, o que realmente havia acontecido, se realmente aquela história ela era baseada em fatos reais. Então, eu busquei
Eu pesquisei, fiz uma pesquisa extensa, né? Busquei colocar todas as curiosidades que tinha a respeito do filme, eu coloquei na minha resenha crítica. Então, esse filme ele é muito interessante, ele é baseado em fatos reais, ele fala de uma moça, né, que ela enfrenta uma enfermidade, uma doença, e eu não vou contar para vocês, que eu vou deixar aí para vocês pesquisarem. Tem no YouTube esse filme muito interessante. Então, ela enfrenta uma luta muito grande, porém, ela é sorridente, ela é alegre, ela é motivada, ela não desiste, ela é uma moça que ela é perseverante. Esse filme é emocionante e é uma indicação para vocês assistirem logo após a aula de hoje. Pesquisem no YouTube, assistam esse filme, porque vocês vão ver, né, o desenrolar da história, vão observar que esse filme ele traz uma mensagem para nós não reclamarmos, para nós sermos perseverantes, para nós nos esforçarmos, para nós sermos sorridentes, perseverantes e nunca desistirmos de nada. Então é uma indicação aí para vocês, o filme Beijar e Chorar. Orientações. Conheça muito bem a obra. Tá? É muito importante você conhecer a obra. É algo que você deve fazer. Antes de conhecer, antes de começar a fazer, você deve conhecer muito bem a obra. É necessário você ler, assistir atentamente a obra analisada. Se necessário, pode-se fazer isso mais de uma vez, né? Para que nenhuma parte passe desapercebida. Assim, se ficou alguma dúvida, não hesite em ler ou ver novamente. Então, essa é uma dica muito importante para vocês. Dica 2. Faça anotações sobre a obra. Então, é necessário você fazer. Então, durante a fase inicial, é importante você ir fazendo algumas anotações sobre o tema, sobre a estrutura da obra, sobre o autor e a autora. Vou dar alguns exemplos para vocês quando forem, né, fazer essas devidas anotações sobre a obra, durante a escrita. Qual é o nome da obra? Então, é necessário você colocar o nome da obra. Quem que é o autor? Quem que é a autora da obra? Qual a temática explorada pelo autor ou pela autora? Qual que é a sua relevância? Qual a opinião defendida pelo autor e pela autora? Qual que é a opinião? Quando ela foi publicada? Quando ela foi lançada ou apresentada? Qual a estrutura e divisão apresentada? As partes, os capítulos, as seções. A obra faz parte de outras? Por exemplo, é uma trilogia? Então, é muito importante você fazerem essas perguntas antes, né, de vocês começarem. É necessário ter essa atenção, fazer anotações sobre a obra. 3. Pesquise sobre o autor e a autora. Pessoal, vocês devem, para fazer uma resenha crítica, é muito importante saber mais sobre o autor ou da autora da obra. Por exemplo, qual que é o nome completo do autor ou da autora? Qual o local e a data de nascimento, morte do autor, a autora? O tema da obra produzida é recorrente em outras obras do mesmo autor e autora? Então, vocês devem se atentar a isso. 4. Crie sua opinião sobre a obra. Então, é muito interessante esse outro passo, porque você deve criar uma opinião sobre a obra. Opinião é sua, é a sua opinião. O que você pensa, o que você gostou, o que você achou interessante, o que você não gostou. Então, para produzir a sua opinião sobre a obra analisada, você deve responder algumas questões, né? Pode ajudar a definir melhor o caminho a ser seguido. Você gostou da obra? Qual parte que você gostou, que você achou mais interessante? Que relações ela pode ter com outras obras? Quais as principais considerações e apreciações sobre o tema? Você sentiu que teve alguma parte, né, que não ficou muito bem explicada? Porque tem algumas obras, pessoal, tem alguns filmes que muitas vezes você assiste e no final não ficou muito bem explicado. Teve um final meio complexo, meio assim, que não teve uma explicação.
Então, você sentiu que teve alguma parte que não ficou bem explicada? É muito interessante fazer essa pergunta. Quais as emoções geradas depois de ler ou assistir a obra? Quais as emoções, quais os sentimentos que vocês puderam sentir? Então, é muito importante. Quinto passo. Produza resenha crítica. Então, analisando as informações coletadas que eu falei nos slides anteriores, então você chegou na hora de produzir o seu texto. Então, por isso, você deve recorrer a todas as anotações feitas, pois elas serão valiosas e servirão de guia e apoio para desenvolver melhor a resenha crítica. Eu coloquei também a estrutura da resenha crítica, introdução e o desenvolvimento, né? A resenha ela deve conter o título, a referência bibliográfica da obra, alguns dados bibliográficos do autor da obra resenhada, o resumo ou síntese do conteúdo e a avaliação crítica. Você viu que na hora de escrever sua resenha vai precisar fazer um resumo da obra? Sim. Então, nos slides anteriores, eu enfatizei, eu frisei a importância de você fazer um resumo antes de iniciar a sua resenha crítica. Você deve fazer um resumo. E resumo é o ato de resumir, ou seja, sintetizar uma exposição abreviada e concisa que apresente as características gerais e principais da obra analisada, ou seja, uma síntese, não é mesmo? É muito importante. Vamos treinar um pouco. Você vai assistir a uma reportagem sobre um filme. Depois, em seu caderno, fará um resumo do que assistiu. Na verdade, você pode escolher o filme que você desejar. Às vezes você já assistiu um filme, você achou interessante, você gostou. Então, você vai escolher. A professora, não, eu vou deixar algumas dicas. Vocês podem assistir o filme dos Miseráveis, Beijar e Chorar, que foram 2 dicas que eu citei durante essa aula. Vocês podem fazer uma resenha crítica daquele filme ou daquela obra que vocês acham interessante, tá bom? O resumo deve ser uma breve apresentação dos itens mais importantes. Tente apresentar o nome do filme, onde foi filmada, a temática, a situação, a atuação dos atores, o enredo. Então, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho sobre a estrutura da resenha crítica, tá bom? São alguns modelos de textos, né, dissertativos e argumentativos. Nós temos, na resenha crítica, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Sendo assim, nós vamos conferir um pouquinho, né, sobre o que será contemplado em cada parte da resenha. Nós temos a introdução, né? Para começar a resenha, é necessário fazer uma exposição inicial sobre a obra. Então, você vai expor inicialmente sobre a obra. Você vai falar um pouquinho sobre... Você vai escrever falando um pouquinho sobre o tema, sobre o autor. E é também nessa parte inicial, né, na introdução, que você vai colocar as informações, né? Porque é mais informativa e tem como intuito situar o leitor para que ele saiba o que ele vai encontrar no texto. Então, a introdução é uma parte que vai abrir um leque, que vai mostrar para o leitor, né? Vai expor inicialmente a obra. Esse resumo, né, a introdução, esse resumo inicial pode ser feito da seguinte maneira, né? A obra, onde você vai colocar o título, primeiramente é o título, depois o subtítulo. Você só vai colocar subtítulos se houver, né? Se houver, não há necessidade. E o ano de publicação. Depois, você vai mencionar, né, sobre o autor, o nome dele, a nacionalidade, a data de nascimento ou a morte. Às vezes o autor ou autora, ele já faleceram, né? Então, você vai colocar a data de nascimento ou a morte.
Algumas características que destacam, né, algum destaque importante sobre a vida dele, sobre a vida do autor, né, sobre a vida dele. O tema. O tema central levantado pelo autor da obra é o que será apresentado na resenha. Então, na introdução, você deve colocar em destaque o tema central. Então, você vai fazer um levantamento, você vai mencionar ele, você vai apresentar para o leitor, certo? Por quê? Você vai apresentar para ele, porque aí ele vai entender que no decorrer da resenha, você vai aprofundar, você vai falar, você vai criticar positivamente e negativamente sobre aquele determinado tema. Ou seja, vai ter uma continuação, vai ter uma análise crítica, vai ter um posicionamento por parte do resenhista. No caso de ser uma resenha crítica acadêmica, é obrigatório citar a obra nas normas da ABNT, e isso deve estar antes da introdução. Eu vou falar um pouquinho sobre essa parte. Agora vocês vão ter só noção, mas quando vocês finalizarem o ensino médio, bom que vocês já estão aprendendo no 9º ano, aí na primeira série vocês vão ter mais aulas que vão enfatizar, que vão fixar mais ainda sobre a análise crítica, e na primeira série, na segunda série, na terceira série. E assim vocês estarão prontos, né? Quando vocês ingressarem em uma faculdade, uma universidade, vocês estarão preparados para poder fazer a resenha crítica. Muitos professores vão solicitar resenha crítica acadêmica, e nela é obrigatório você citar na obra, é necessário você usar as normas da ABNT, você ter um espaçamento, tamanho da fonte, então tem toda uma regra dentro, né, das normas da ABNT que você deve seguir. As normas da ABNT devem ter as citações das obras, e é feita da seguinte maneira, tem que colocar o sobrenome, o sobrenome antes, depois o nome do autor, o título da obra, a edição, o local, a editora e o ano da publicação. Então, toda vez que vocês forem fazer uma resenha crítica acadêmica, é necessário você determinar onde você fez aquela pesquisa, onde você estudou, quais os conhecimentos que você adquiriu por parte de alguma publicação, por parte de algum site, de algum livro, de algum filme. Então, na resenha crítica acadêmica, você deve colocar as citações, você deve citar de onde você colocou, de onde você pesquisou, de qual lugar que você buscou aqueles determinados conhecimentos para poder inserir dentro da sua resenha crítica. Então, é necessário, porque se você não colocar as citações, se você não colocar o nome do autor, ou se você fizer alguma citação indevida, geralmente é considerada como um plágio, ou seja, você copiou algo que não era seu. Então, na resenha acadêmica, na resenha crítica acadêmica, é necessário que você atente-se a todas as orientações, a todas as normas da ABNT, a todas as citações. Então, quando vocês começarem a fazer, é necessário ter deve ter toda a atenção necessária quanto a isso. Agora vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento. O desenvolvimento da resenha, ela envolve a maior parte do texto, né? Inclui os argumentos e as apreciações do resenhista sobre o objeto analisado. Então, ali, no desenvolvimento, é onde o resenhista ele vai argumentar, ele vai falar, ele vai argumentar, ele vai apreciar, ele vai julgar, ele vai fazer uma análise consistente, crítica sobre determinada obra, sobre determinado filme, sobre algo que ele deseja analisar, que ele deseja fazer uma análise crítica. E é nesse momento que as ideias e opiniões que surgiram na análise anterior, elas devem estar bem fundamentadas. Então, o resenhista ele tem que estar bem fundamentado, ele tem que explicar muito bem, ele tem que ser coerente. Eu vou falar um pouquinho agora, né, mais uma vez, enfatizar a importância de colocar o título, de você colocar a referência bibliográfica da obra,
Então, é necessário, porque se você não coloca a referência bibliográfica, pode ser considerado um plágio. Então, é necessário que você coloque todas as referências bibliográficas necessárias, os dados bibliográficos do autor da obra, né? Quem escreveu, onde, a data de nascimento, falecimentos, às vezes ele faleceu. Você tem que colocar todos os dados, né, do autor da obra. Você deve fazer o resumo ou síntese do conteúdo e você tem que fazer uma avaliação crítica. É necessário você fazer uma análise crítica, né? Uma dica muito interessante que a professora Lugênia vai falar um pouquinho agora é sobre a estrutura. Sobre o título, ele deve ser simples, mas ele deve ser muito interessante e que atraia o interesse do leitor, tá bom? Assinatura, o nome do autor, tem que colocar o nome do autor, o nome da resenha, do autor da resenha. E o texto, quando você for apresentar a obra, né, seja de um filme, um álbum musical ou outra obra de arte, né, você deve fazer um resumo das características da obra. No caso dos filmes e livros, não se deve revelar o desfecho. Outra dica muito interessante: você jamais pode revelar o desfecho, ou seja, o final, o que aconteceu na história. Nunca, jamais. Você deve fazer uma crítica expondo sua opinião sobre a obra. Você deve comentar sobre a importância no contexto tanto histórico, né, como artístico. Você deve indicar a obra ou não. Se você gostou, a resenha crítica é uma resenha que você vai criticar positivamente ou negativamente. Então, se você está criticando positivamente, é lógico que você vai indicar a obra, você vai colocar lá, é indicado para o público tal, tal, tal. Então, você vai indicar para o público porque você gostou da obra, porque você achou interessante o filme, porque você achou interessante o livro. Então, você vai indicar, você vai criticar, mas você vai criticar positivamente. Agora, se você não gostou da obra, você não vai indicar. Ou seja, você vai direcionar ao público específico. Se você não gostou, você vai mostrar por que você não gostou. Você vai colocar, você vai criticar, você vai fazer uma análise crítica, mostrando todos os pontos negativos e por que você não indica aquela obra. Então, o público específico, quando ele fizer a leitura da sua resenha crítica, ele vai compreender por que você gostou, por que você está indicando. Ele vai buscar conhecer aquela obra ou aquele filme, ele vai pesquisar, ele vai assistir. Agora, se você criticou negativamente, ele pode ser que ele vai assistir, mas ele vai ter uma visão, às vezes ele vai concordar com você, ou às vezes não. Apresentar brevemente o autor. Pode-se comentar sobre outras obras dele. Então, se o autor ele é influente, ele tem outras obras, se você vai fazer um comentário, uma análise crítica daquela obra específica, você também pode fazer um comentário das obras anteriores, você também pode falar das obras anteriores que ele já produziu, que ele já escreveu. Divulgar uma imagem da obra com algumas informações objetivas na legenda. Então, você vai divulgar título da obra, nome do autor, compositor ou diretor. Agora nós vamos falar um pouquinho, pessoal, sobre a linguagem. A linguagem, ela deve ser formal, norma padrão, linguagem formal. As formas verbais, a resenha crítica, ela deve ser escrita em terceira pessoa, ou seja, os verbos na terceira pessoa, quando se escreve sobre a obra. Verbos na primeira pessoa, quando se expõe a sua opinião. Então, se você vai fazer uma resenha crítica, mas você vai falar resenha crítica, você vai falar criticar, analisar sobre a obra, aí você vai escrever em terceira pessoa. Agora, se é uma opinião sua, é o que você pensa, é o que você acha em relação àquela obra, você vai escrever em primeira pessoa. Então, eu já falei um pouquinho sobre a estrutura da crítica também. No primeiro parágrafo, você vai apresentar, ou seja, a apresentação do objeto cultural,
informações sobre a arte, o artista, o estilo, e entre outros, né? E nós temos também o segundo e o terceiro parágrafos, né? Os dois, o segundo e o terceiro parágrafos, que é uma análise dos aspectos positivos e negativos do objeto cultural, onde você vai escrever no seu desenvolvimento todos os aspectos positivos, negativos, né? Dependendo do que você acha sobre determinada obra. E o quarto parágrafo, que é a exposição da opinião, sem nenhuma marca de personalidade. Não pode mostrar a sua personalidade. Simplesmente você vai expor a opinião, né? Pessoal, então, a aula de hoje, eu espero que tenha sido esclarecedora para vocês, tá bom? E, então, eu vou encerrar a aula de hoje e amanhã, na terceira aula, eu irei fazer uma explicação, fazer a correção, né, da atividade. Agora vocês irão pegar a lista de exercícios que vocês receberam com a atividade de língua portuguesa. Vocês irão fazer o cabeçalho, né, completo, certo? Vocês irão fazer o cabeçalho completo, de forma organizada, colocando o conteúdo também novamente. Depois que vocês encerraram as anotações, vocês irão fazer novamente o cabeçalho com o tema da nossa aula. Vocês irão colocar assim, atividade de língua portuguesa, colocar o número 1, e vocês irão somente colocar, né, colocar somente a resposta no caderno de língua portuguesa. Não é necessário copiar. Agora, se você achar porventura, porque como as questões, as perguntas são muito pequenas, se vocês quiserem que o caderno fique mais organizado, vocês podem copiar. Só lembrando que a atividade ela tem que estar no caderno e as respostas também deverão estar nas listas de exercícios, porque posteriormente a coordenação pedagógica, né, irá solicitar a entrega das mesmas na escola. Então, é necessário que a atividade ela esteja no caderno e na lista de exercício. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me chamar. A professora Lugiane está à disposição para poder sanar todas as dúvidas necessárias. Pode me chamar a qualquer horário, né, via WhatsApp, e eu estou à disposição, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus nos permitir. Tchau, tchau!